Olá, gurizada, paz e bem a todos. Sou o Padre Luciano, estou aqui na Paróquia São Pedro e a pedido aí da coordenação, do pequeno, preparei aqui um vídeo para a gente pensar um pouquinho sobre este tempo de pandemia que nós estamos vivendo. O meu intuito aqui é propor uma forma de nós nos organizarmos para tentarmos aproveitar bem este tempo. Sem dúvida é um tempo que é surpresa, para todos nós, ninguém de nós planejou isso, mas é um tempo que foi nos dado e nós temos que saber viver e aproveitar bem este período que estamos mais reclusos, mais em casa, enfim. Então eu tenho aqui algumas propostas que eu gostaria de conversar com vocês para que a gente pudesse, de fato, olhar para esse tempo de uma forma positiva e não deixar o tempo passar por nós perdendo tempo, se não aproveitá-lo bem para também fazer com que nós saiamos disso tudo melhor do que entremos. Bom, eu gostaria assim de sugerir para vocês alguns pontos, alguns passos que eu acho que são fundamentais para nós desfrutarmos bem deste período de pandemia. Desfrutarmos bem sim, de forma positiva. O primeiro deles, acho que nós temos que nos dar por conta que nós estamos muito mais em casa agora do que estávamos antes. E, claro, sentimos falta de algumas coisas, sentimos falta do convívio, sentimos falta dos colegas da faculdade, da escola, do trabalho, enfim. Sentimos falta do sair, poder andar pela rua, voltar para casa, pegar ônibus, enfim, uma série de coisas que nós fazíamos e que agora estamos, talvez não 100% trancados em casa, mas evitando algumas coisas dessas. E isso certamente causa em nós um sentimento assim de saudade, de nostalgia, de uma certa limitação, e quem sabe até de um certo tédio também, se nós não nos organizamos bem. Então eu gostaria de começar conversando com vocês sobre algo que eu acho fundamental neste tempo, que é exatamente o convívio familiar. Ora, uma forma de nós vivermos bem este período é aproveitarmos o máximo o convívio com a nossa família. Acredito que todos vocês, de uma forma ou outra, não está trancado sozinho dentro de casa, do apartamento, enfim. Vocês têm aí um pequeno núcleo familiar com quem vocês estão, de um determinado modo, confinados. Alguns pode ser a presença do pai, da mãe, quem sabe do pai e da mãe juntos, os tios, avô, irmãos, enfim. Há um núcleo familiar que nós estamos convivendo mais. E nós devíamos aproveitar este tempo exatamente para o convívio familiar, ou seja, dedicar tempo a estar com essas pessoas. E o estar com essas pessoas significa estar com qualidade, não apenas na quantidade, porque a quantidade estamos obrigados, estamos aí dentro. Agora, transformar esta quantidade em qualidade, esse é o desafio para nós, ou seja, conviver bem com a nossa família. E quando eu digo conviver bem com a família, pessoal, significa aproveitar bem cada um dos membros da minha família. Coisas que talvez não estamos acostumados a fazer em outros momentos. Por exemplo, que tal se vocês aproveitassem este tempo para conhecer um pouquinho melhor a história da família de vocês? Conhecer a história. Já perguntaram para o pai, para a mãe, como é que eles se conheceram? Como é que foi o tempo de namoro? Como é que foi, por exemplo, o casamento, pegar o álbum de fotografias ou então acessar as fotos aí pelo computador, pelo celular, enfim. Conta a história do casamento de vocês, como foi, como se deu. Como é que foi, por exemplo, a gravidez, quando estavam grávidos de mim. Como foi isso? Como foi o meu nascimento? Pessoal, aproveitar este tempo para ouvir essas histórias. Escutar e, quem sabe, até gravar esses relatos que são tão significativos para a nossa vida e que daqui a pouco a gente vai se dar por conta de que poderia ter perguntado e não deu tempo. É oportunidade para isso. E eu iria até mais longe, aproveitar este período de convívio e, quem sabe, tentar descobrir um pouquinho as raízes da nossa família. Pergunta lá para o vô, nem que seja por telefone, para a avó, pergunta para um tio, para o pai, para a mãe, vocês são filhos de quem? Onde viviam os nossos avós? E os avós de vocês viviam onde? De onde vieram? E como chegaram aqui? E qual foi a história deles? Conhece alguma coisa? Ou seja, tentar montar, pessoal,
Algo tão importante que é a árvore genealógica. Olha, eu trouxe aqui a minha árvore, quem sabe para motivar vocês. Aqui estou eu, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós e lá em cima os meus pentavós, ou ainda tataravós, como a gente está acostumado a chamar. Não existe futuro para quem não conhece o seu passado. E montar a história da nossa família é algo gratificante. Conhecer e poder dizer de onde eu vim me faz entender onde eu estou e quem eu vou ser. Aproveitem este tempo para o convívio. E o conviver pode ser prazeroso, sobretudo quando nós o tornamos uma forma de descoberta, de novidade. Uma outra forma também de nós motivarmos este convívio e crescermos nele, quem sabe aproveitemos o tempo para ir até a cozinha e junto ao pai ou à mãe, o avô, a avó, não sei, junto àquele que está em casa, quem sabe até o irmão ou a irmã, aprendermos a cozinhar. O mínimo que seja, o básico, mas aprendermos. Minha geração, que hoje está aí nos 30 anos, chegando aos 30, praticamente, se vocês olharem, todos os homens dessa geração sabem cozinhar. Tentei aí descobrir por que hoje de manhã, quando perdi o sono pensando em tudo isso, não sei, mas é uma geração que praticamente todos vão à cozinha. Não vejo mesmo com a geração que está hoje chegando aos 20 anos. Me parece uma geração que os homens não gostam muito da cozinha. E talvez nem as meninas. Quem sabe é uma oportunidade de nós aprendermos a nos virarmos dentro da cozinha. E aí os nossos pais, eles podem nos dar uma grande ajuda em tudo isso. Então esta é a primeira dica. Aproveitar este tempo para o nosso convívio, para o convívio familiar. A segunda dica é, nós temos que aproveitar este tempo também para o nosso crescimento intelectual, o estudo. Aproveitar bem este tempo, pessoal, para estudar. E estudar não pode ser uma coisa chata, estudar tem que ser uma coisa prazerosa. Claro, eu sei, tem lá aquela questão das disciplinas da escola, os trabalhos que foram encaminhados, né? Aula em EAD, insuportável. Né? Mas eu tenho que aproveitar este tempo e me organizar para ganhar tempo no estudo. E aí é muito importante que eu saiba me organizar o como estudar. Eu, na minha história de estudante, eu sempre rendi muito mais pela manhã. Então ainda hoje, por exemplo, eu me organizo para estudar e eu procuro dedicar tempo para o meu estudo pela manhã. Pela manhã, geralmente das 9 até as 10h30, 11 horas é o horário que eu estudo. E agora neste tempo de pandemia, de quarentena, meu Deus, o tempo para estudar foi um tempo de muita qualidade. E eu aproveitei este período aí para estudar e me aprofundar um pouquinho na história da liturgia, ou seja, na evolução litúrgica que sofreram os diferentes sacramentos, os diferentes ritos, né, os diferentes formas celebrativas da igreja, as famílias litúrgicas. Né? Então, eu tomei este volume aqui, História da Liturgia, que é um clássico da história da liturgia, e aproveitei aí esses praticamente 2 meses para crescer, aprofundar nesse estudo. Né? E está sendo aí meu material de estudo. Então eu vou pegando aqui cada um dos ritos, olha o que diz aqui este manual, depois vou para a internet, tento pesquisar alguma coisa no site sobre o mesmo assunto, outros livros, revistas que a gente pode acessar, enfim, dedicar tempo para estudar. Estudar, e temos que nos organizar. Ninguém pode achar assim, hoje eu vou tentar estudar. Não, qual é a minha meta de estudo? É 1 hora. Então eu vou organizar 1 hora do meu dia para o estudo. E vou estudar de verdade. Não, eu preciso dedicar 4 horas do dia para o estudo, porque afinal de contas, o ano que vem, daqui 2 anos, eu estou no vestibular. E é muito importante que eu estude agora matemática, física, química, então eu preciso dedicar 1 hora nessa semana, cada dia, a estudar química. Mas tenho que me dispor a isso. Não deixar o tempo passar à vontade. Quando der vontade eu vou fazer, porque então eu nunca vou fazer. Eu preciso organizar um método de estudo. E é muito importante sabermos o que estamos estudando. Convívio familiar, estudo, crescimento intelectual, né? E junto com essa questão do estudo, do crescimento intelectual, vem uma outra coisa muito importante,
e talvez até bastante preocupante. Eu preciso também estar atualizado com as questões que envolvem a sociedade e o mundo em que eu estou inserido. Eu não posso ser um alienado. Não, eu tenho que acompanhar o mundo que está à minha volta. Claro, não quero dizer com isso que vocês têm que acompanhar aí todos os telejornais que passam durante o dia na TV aberta, né? É absurdo e talvez ao final do dia estaremos depressivos. Não dá para fazer isso. Mas nós temos que selecionar, sim, um telejornal, ainda que seja por outros canais que não a televisão, e dedicar pelo menos meia hora para estar antenado àquilo que está acontecendo à minha volta. Eu tenho uma dica para vocês, né? Uma dica. A TV Cultura, ela apresenta 2 telejornais por dia, que na minha opinião são os melhores telejornais da TV aberta. Um deles é o Jornal da Cultura, primeira edição, que passa ali perto do meio-dia, na TVE, ou quem tem acesso à TV Cultura, à TV Brasil, perfeito, vai passar ali também. E o outro é o Jornal da Cultura, segunda edição, que passa então ao final do dia, por volta aí das 8h30, 9 horas. Para mim são jornais muito bons, porque geralmente eles procuram apresentar sempre as 2 faces da questão. Trazendo quem pensa assim, trazendo quem pensa assado, ambos colocam sua posição e abrem a possibilidade que a gente depois possa pensar sobre. Para mim, eu gosto desses 2 telejornais. Procuro assistir sobretudo da noite, a segunda edição, que essa questão do diálogo aqui fica mais evidente. Mas vocês podem escolher aquele que vocês mais gostam. Mas precisamos acompanhar o nosso tempo. Talvez o Brasil viva hoje um dos piores momentos da sua história. E não só por causa do coronavírus. E aí, pessoal, o voto de vocês, a consciência de vocês, ela é indispensável, indispensável. A democracia no Brasil, a segurança dos direitos humanos no Brasil, vai passar pelo voto de cada um de vocês. Então é muito importante que a gente esteja bem conectado com o que está à nossa volta. E isso também é estudo, isso também é crescimento intelectual. Dizem assim, né, que o mundo se divide em 2 tipos de pessoas. Aquelas que não gostam de política e se deixam governar pelos outros, e os que gostam de política e governam aqueles que não gostam da política. Oxalá a gente possa pertencer ao grupo de que gostemos de política, nos interessemos por ela e não nos deixemos governar pelos demais. Ótimo. Então, convívio familiar, estudo, né, o crescimento intelectual, e o terceiro, sem dúvida, imprescindível também, é o nosso lazer. A gente poderia até dizer, o convívio familiar também é um lazer. Sim, também é um lazer, mas eu vou falar aqui do lazer talvez mais da questão individual, né? Da questão pessoal. Ora, quando eu digo lazer, são coisas que causam prazer simplesmente por aquilo que estamos fazendo. E o primeiro deles é o exercício físico. Mas o exercício físico é uma necessidade. Sim, é uma necessidade, mas temos que transformar essa necessidade numa necessidade prazerosa, como se fosse um lazer. Ninguém pode viver sem praticar algum tipo de exercício. E se está fazendo assim, está errado, não está no bom caminho. Vocês viram aí, né, ultimamente, que ter um histórico de atleta, inclusive previne algumas doenças e nos ajuda a sair delas de forma mais rápida, né? Então é muito importante que vocês que estão vivendo a juventude construam esse histórico de atleta. Então vamos construí-lo juntos. Mas estamos fechados dentro de casa. E quem disse que dentro de casa não se pode fazer exercício? Pelo menos 40 minutos por dia. Acordar de manhã, organizar-se, tomar seu café, tomar banho, enfim, quem gosta de tomar banho cedo pela manhã. E aí, pessoal, 1 hora ou no mínimo 40 minutos de exercício. Não vai dar para correr dentro de casa, sem dúvida, mas nós podemos, por exemplo, fazer 6 sequências de polichinelo, com 50 polichinelo cada uma das sequências. Esse é um bom exercício, um exercício aeróbico. E eu não sou aqui personal trainer, né? Vocês podem buscar isso no YouTube, vocês vão encontrar ali vários tipos de exercícios que podemos fazer dentro de casa.
Então, dedicar 40 minutos a cada dia para os exercícios físicos. Precisamos deles. Isso faz bem para o nosso organismo, para a nossa cabeça, para a nossa espiritualidade também. O ser humano não foi feito para viver deitado ou sentado numa cadeira o dia inteiro na frente do computador. Segundo, leitura de romances. Claro, falei do estudo, a gente precisa estudar, mas a gente também precisa ler coisas que são prazerosas, que são gostosas, né? Um belo romance. Por exemplo, quem de vocês já leu O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo? Talvez o tio Sidney e a tia Karina não, porque vieram de outro estado, mas é inadmissível que um gaúcho chegue aos seus 20 anos de idade sem ter lido O Tempo e o Vento. Por quê? Porque O Tempo e o Vento é a saga, a gênesis do Rio Grande do Sul. E Érico Veríssimo, quando escreveu O Tempo e o Vento, essa trilogia, ele estava muito inspirado, imbuído de toda a história, a cultura do povo rio-grandense. Então nós precisamos, sim, como jovens, chegar à idade adulta aqui no Rio Grande do Sul, tendo lido O Tempo e o Vento. Eu desafio vocês, vamos ler O Tempo e o Vento durante este tempo. Ah, mas O Tempo e o Vento eu não tenho. Ok, então a gente vai lá na estante, lá do pai, da mãe, enfim, do avô, não sei, e vamos pegar algum livro que tenha lá de romance. Eu terminei de ler agora há pouco tempo, semana passada, Os Herdeiros da Terra, do Ildefonso Falcones. O Ildefonso Falcones é um catalão, ele escreveu A Catedral do Mar, lá pelo ano 2008, por aí. Depois, em 2012, ele escreveu um outro livro que ficou muito famoso, que se chama A Mão de Fátima. E o ano passado ele publicou, então, Os Herdeiros da Terra, que não tem ainda a versão do português aqui do Brasil, só da versão do português de Portugal. É um romance bem largo, bem grosso, ou seja, bem grande. E como é que eu faço para ler romance? Porque às vezes tem capítulos que são bons, tem capítulos que são chatos, tem livros que são melhores, tem livros que são piores. Como é que a gente se organiza para ler um romance? Ora, se é algo assim que, não sei, eu não estou acostumado, me causa um pouco de peso ler, é simples. Eu vou ler a cada dia um capítulo. Um capítulo por dia. Eu começo aquele romance, hoje eu tenho que ler um capítulo, amanhã eu tenho que ler outro, depois outro. Ora, um livro que tem 20 capítulos, em 20 dias eu leio este livro, porque eu vou ler e vou me organizar para ler um capítulo por dia. Este livro aqui, ele tinha 32 capítulos, não consegui lê-lo em 32 dias. Eu levei quase 2 meses, quase 60 dias, deu aí perto de 60, 50 e poucos dias, para ler todo este romance. Porque tinha outras coisas no meio aí, finais de semana, que eu não consegui me organizar na leitura, mas eu faço assim. Geralmente durante o ano, eu sempre pego um romance, cada mês, e vou lendo um capítulo por dia, e aí vou aproveitando também com calma a leitura do romance. Importante, leitura. Outra coisa importante neste tempo, para nós curtirmos também, é a música. Ouvir uma boa música, curtir a música, quem sabe aproveitar um pouquinho, pesquisar sobre essa música, sobre o cantor, enfim. A gente pode descobrir coisas muito interessantes sobre a música. E ouvir música faz muito bem. Chegamos agora a uma parte muito importante, que são os filmes, os seriados, Netflix. Eu não ganho nada para falar da Netflix, viu? Mas eu gosto. E aí tem coisas muito boas na Netflix. Ah, tem coisas ruins e tal. Tem, mas aonde não tem, Mas também tem coisas tão boas ali. Por exemplo, eu gostaria de recomendar para vocês 2 documentários muito bacanas. Puxa, lá vem o padre com documentário, mas são fantásticos, pessoal. Um deles é Quanto Tempo o Tempo Tem? Podem procurar no Netflix. Quanto Tempo o Tempo Tem? Uma reflexão sobre o tempo. Oportuníssima para este momento. A outra reflexão interessante, que é um outro documentário que tem ali, se chama Minimalismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O minimalismo tem muito de franciscanismo e o franciscanismo tem muito de cristianismo. Ora, o minimalismo é uma filosofia de vida, um estilo de vida, onde se aprende a viver com o pouco, com o mínimo, sem passar necessidade, tendo o básico para viver dignamente, mas aprender a viver sem acumular coisas, sem juntar coisas ao redor.
né? Sabe aquela sensação que a gente às vezes se sente pesado, porque tem tanta coisa à nossa volta que a gente compra e nem sabe para que serve, e tem lá guardado no armário, né? Eu gosto de brincar quando eu dou os cursos de liturgia, né? Se há um lugar que é o lugar da bagunça e cujo nome é o nome mais errado possível, é sacristia. Porque geralmente as sacristias pelas paróquias, a gente abre uma porta com a mão e segura com a outra para não cair tudo. Tem armários, às vezes, nos nossos quartos que são parecidos com isso, né? A gente tem armários por aí que se abrir com uma mão e não segurar com outra, cai tudo de tanta coisa que tem guardado. Esse documentário vai fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso. Viver com mínimo, minimalismo. 2 documentários interessantes. Depois tem filmes muito bacanas também. Não sei se vocês viram, né? Mas tem aí alguns filmes que eu olhei agora por último que eu até queria recomendar. Um deles é O Milagre da Sala 7. Fantástico. Foi um filme que me fez me emocionar muito. O Milagre da Sala 7. É um filme turco. Não tem dublado, é só legendado. Mas isso também nos ajuda, né? Isso faz bem. Filme legendado faz bem para o intelecto também. Vale a pena. Um outro filme muito, muito bacana que vi essa semana se chama 18 Presentes. 18 Presentes. Interessantíssimo. É um filme italiano. Acho que tem dublado também. Um filme muito bacana. É uma menina, né, que vai ganhando presentes da sua mãe durante os 18 anos da sua vida. Não vou contar mais, senão perde a graça. Mas é um filme fantástico, emocionante também. Um outro filme que está aí no Netflix também, né, que eu não sei se eu vou saber pronunciar bem, porque é em inglês eu não sei nada, se chama Seice Sen. É um ex-pugilista, né, lutador de boxe, que se apaixona por uma menina que é cega. Fantástico. Filme muito bonito, vale a pena a gente olhar também. Depois tem, por exemplo, alguns canais do YouTube, que eu acho que vale a pena a gente seguir, ouvir, né, ver os vídeos. Um deles que eu recomendo como se chama? Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Está lá no YouTube. Seja uma pessoa melhor. São videozinhos curtos aí de 8, 9 minutos. Ele vai publicando um por semana, mais ou menos. Tem já um bom arquivo de vídeos. E são vídeos assim um pouco de autoajuda. Muitos deles baseados em livros, né, que foram publicados, e ele vai fazendo ali uma releitura deste livro. Seja uma pessoa melhor. Fantástico. Se a gente conseguir olhar um desses videozinhos aí por semana, acho que faz um bem tremendo, né? E a outra recomendação minha para aproveitarmos bem o lazer, em italiano se diz il dolce fa niente. Dolce fa niente, a doçura de não fazer nada. Precisamos disso. Precisamos, em alguns momentos do nosso dia, desconectarmos com tudo. Tudo. Desconectar o computador, desconectar o celular, desconectar a televisão, desconectar até das pessoas que estão à nossa volta. Cruzar as pernas, colocar em cima de uma cadeira, né, se deitar na cama que seja, ou sentar de frente para a janela e ficar olhando nada. É dolce fa niente, ou seja, ficar sem fazer absolutamente nada. Durante um tempo, sim, isso é importante. Seja 15 minutos, 20 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar do ócio criativo. Sim, o ócio é muito criativo. Quando a nossa mente está sem coisas para estar pensando, eureka! Aí surgem as grandes ideias, os grandes sonhos, os grandes projetos. Então é preciso aproveitar sim esse dolce fa niente. Momentos, doces momentos de não fazer nada. Por fim, última dica e não menos importante, mas deixei ela para poder falar um pouquinho mais com cuidado por último, é a nossa espiritualidade, a nossa oração. Ora, hoje a própria ciência diz que todo ser humano precisa de momentos em que ele se conecta, e coloca sua atenção plena em si, ou ainda, para nós que somos cristãos, em Deus. Ou seja, ser capaz de conectar-se com o absoluto, com o transcendente, e criar momentos oportunos de oração. Aqui eu queria chamar a atenção para algo muito importante. Nós estamos neste momento, nesta ocasião histórica que estamos vivendo, neste período, confundindo muito
rezar e a qualidade da oração com a quantidade. Então estamos muito preocupados de novo com a quantidade. Eu consegui rezar 3/3 durante o dia, eu fiz não sei que ladainha. Ora, pessoal, tudo isso é importante, claro, mas muito mais importante do que a quantidade é a qualidade. Nós precisamos criar momentos qualitativos de oração. Qualitativos. O que significa isso? Primeiro de tudo é silenciar. Silenciar, respirar, dar-me conta de onde eu estou, colocar-me na presença de Deus, acalmar meu coração, botar atenção naquilo que vai acontecer. E sem dúvida, isso a gente só consegue quando cria um ambiente, um espaço de oração. E eu não preciso muita coisa no espaço de oração. Basta eu ter ali um ícone, uma imagem, tem aqui a imagem da Mãe de Deus, quem sabe uma vela acesa, a palavra de Deus aberta diante de mim, e eu vou criar este espaço para poder rezar. Vou tentar esvaziar, ou seja, tirar a minha preocupação de outras coisas e manter-na unicamente para isso. Que oração? Ora, cada um de vocês, sem dúvida, tem aí o seu método de oração. Eu quero sugerir um que faz parte da história, da tradição da nossa igreja, que se chama leitura orante da palavra. E acredito que todos vocês deveriam colocar na prática diária de oração de vocês a leitura orante. O que consiste a leitura orante? Nós tomamos a palavra de Deus. E na palavra de Deus eu não vou lê-la de forma aleatória. A igreja nunca recomendou esse tipo de leitura aleatória. Eu abro a Bíblia e vou ver o que Deus quer me dizer hoje. Cuidado! Você pode abrir a Bíblia e está lá, vai, enforque-se. Ou então, um outro trecho, Deus não existe. A Bíblia não foi feita para lê-la dessa forma. Então nós temos uma indicação, que se chama indicação litúrgica do Evangelho de cada dia. Nós vamos pegar o Evangelho recomendado para aquele dia. E aí, pessoal, tem um monte de aplicativo, site, enfim, que vai dizer qual é o Evangelho do dia. Mas não leiam no celular. O celular a gente usa para muitas coisas. Talvez até nem tão santas. Agora, quando for para rezar, para falar com Deus, deixem o celular de lado. E vamos tomar o livro, a palavra, porque esse livro vai me ajudar a perceber também a dignidade deste momento, a importância do que eu estou fazendo. E eu vou ler o Evangelho daqui. Daqui eu vou ler o Evangelho. Então, fazer primeiro a leitura do Evangelho. Faz uma vez, não entendi, faz a segunda. Faz a leitura deste Evangelho. E aí vem a primeira pergunta. O que este Evangelho está dizendo? O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo aqui? O que aconteceu aqui com Jesus? Quem são os personagens? Aonde eles estão? Qual foi a ação que aconteceu? O milagre? Não sei, o discurso de Jesus? O que aconteceu? Vamos tentar lembrar isso. Tentei lembrar, não consegui. Então, leia de novo. E aí vem a segunda pergunta. O que este Evangelho está dizendo para mim hoje? O que ele está dizendo para mim hoje? O que Jesus está querendo dizer para mim através deste Evangelho? O que ele está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com esta palavra? Terceira pergunta. O que eu posso dizer para Deus a partir deste texto, deste Evangelho que eu li? Quarta pergunta, que brota uma ação. Ouvindo isso, este Evangelho, entendendo o que Jesus quer me dizer, tendo dito já para ele, a partir do Evangelho, aquilo que eu quero para esse dia, o que o Evangelho me faz viver de forma concreta nesse dia? Qual é a ação, qual é a atitude, qual é o sentimento que eu devo cultivar nesse dia através deste Evangelho? Se conseguirmos dedicar 15 minutos para isso ou 10 minutos para isso a cada dia, teremos um crescimento espiritual surpreendente. Várias dicas, né? E agora, pessoal? Temos que organizar nosso dia. Que hora eu acordo de manhã? Às 9. É muito tarde. Mas ainda se fosse às 9, vamos organizar a partir das 9. Vou supor que vocês vão acordar 8 horas da manhã. 8 horas de pé. Uma meia hora ali para se organizar, enfim, banheiro, um pequeno café da manhã. 8h30 começam os meus exercícios. Ora, 9h30, deu 1 hora, em 1 hora eu posso ter feito 40 minutos de exercício, mais uns 20 minutos de banho, enfim. 9h30 eu estou pronto.
começo o meu estudo. 10h30, 11h30. 11h30 eu paro, são 2 horas já estudando, 11h30 eu paro e vou para a cozinha. Convívio, conviver com a minha família, ajudar a preparar a mesa, aprender um pouquinho da arte do cozinhar. Almoçamos, convivemos, talvez ali uma meia hora de descanso depois do almoço, mas ali pela 1h30, 2 horas eu já deveria estar pronto de novo. E agora? Agora vamos, quem sabe, para um momento mais prazeroso. Poderia ser a leitura, poderia ser, quem sabe, escutar alguma música, ver algum documentário, né? E aí lá pelas 4 horas da tarde retomamos o estudo de novo. Preciso estudar, não bastam só 2 horas pela manhã, tem que estudar de novo, né? Claro, estou falando aqui para uma dinâmica de quem está em casa, não está trabalhando, né? Então mais umas 2 horas de estudo. Ora, ao final, né, volto ao convívio, vem a janta, enfim, posso dedicar um tempo à noite a assistir um filme, um seriado, mas ali pelas 10h30, 11 horas, no máximo meia-noite, deveria estar na cama. E a oração, padre? Pois é, aí cada um tem que perceber o que é melhor para o seu dia. Eu dedico como momento forte a oração, sobretudo pela manhã. Gosto de criar esse ambiente de oração assim que acordo. A minha primeira ação pela manhã é a oração. Talvez para outros o melhor, até para criar o ambiente, o silêncio, seria o final do dia. Mas o final do dia, geralmente, a gente está cansado. E aí corre o risco de a oração não ser de tanta qualidade. Recomendo que talvez o melhor seria sempre pela manhã. Mas cada um vai criar, dentro da sua dinâmica diária, este momento. Isso que eu disse aqui, pessoal, não é apenas para o tempo de pandemia. Não é só para a quarentena, vale para a vida inteira. O tempo é uma graça que nos é dada. E nós podemos ter 2 atitudes diante dele. Deixar que o tempo sempre nos atropele e a gente vai correndo atrás dele, atrasados com tudo que temos, né? E parece que nós vamos de arrasto. Ou então tomar as rédeas do tempo pela mão e eu ser senhor do tempo. Ou seja, eu organizar o meu tempo e desfrutar dele com coisas que eu gosto. A pior sensação é aquela sensação de quem chega ao final do dia e olha para a jornada diária e diz: não fiz nada, meu dia foi perdido, não aproveitei nada no meu dia. Não estudei, não convivi, não pratiquei nenhuma atividade de lazer prazerosa, gostosa. Pelo contrário, passei o dia inteiro entediado. Não sou psicólogo, né? Nem como é que é a palavra que vamos agora, é coach, né? Não sou isso também, mas gostaria de deixar esse recado para vocês e quem sabe a gente se organizar bem e aproveitar bem esse tempo de quarentena. Paz e bem.